Boa noite, eu me chamo Rodrigo Meirelles, sou personal trainer, educador físico, formado em educação física, bacharelado. E eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories e uma questão que veio eu achei muito interessante, achei que merecia um vídeo um pouco mais complexo, que era a respeito do cardio em jejum, né? Ou treinamento aeróbio em jejum. Se ele funciona, se ele é melhor do que um treino alimentado e se ele realmente queima mais gordura ou se ele vai acabar causando um catabolismo, que seria a queima do tecido muscular. Então, como é um assunto bem controverso e que muitas pessoas têm opiniões completamente diferentes, eu achei que era interessante eu trazer um pouco da opinião de cada lado, tá? Para isso, então, eu me preparei a assistir agora, um pouco antes de gravar esse vídeo aqui, assisti vários vídeos de pessoas que eu considero que tenham um conteúdo interessante, pessoas sérias, que, que trazem, cada um traz a sua visão. E aí eu fiz um resuminho de cada um, do que cada um acha. E aí eu vou trazer agora, e depois no final eu pretendo pedir para alguns colegas meus de profissão, algumas nutricionistas que eu conheço e pessoas que eu acredito que tenham alguma coisa para contribuir, que eles deem a opinião deles também a respeito desse tema que eu acho muito interessante. Então, começando, eu anotei aqui alguns pontos. O primeiro vídeo que eu assisti foi do Renato Cariani. Renato Cariani agora voltou a competir, ele é fisiculturista, ele é formado em Química, ele também está fazendo a faculdade acho que está terminando agora a faculdade de Educação Física. E ele traz alguns pontos, né? Ele traz alguns pontos positivos e outros negativos a respeito disso. Ele diz que o que ele considera de positivo no cardio de jejum é o estímulo da insulina que tu vai ter, que o cardio em jejum, então, vai ter um estímulo diferente à insulina do que se tu tivesse alimentado. Uh, Ele diz também que o corpo terá de recrutar energias após um período longo sem alimentação e para isso utilizará os adipócitos, ou seja, teu corpo vai utilizar como fonte energética as reservas de gordura. Ou seja, teu corpo não vai queimar glicogênio muscular, mas como ele vai estar com pouco glicogênio, ele vai ter uma maior eficiência na queima de gordura por não ter essa fonte energética do glicogênio intramuscular, né? Porque tu vai estar um período sem alimentação. Ele disse também que um fator negativo é que em alta intensidade ele pode causar o catabolismo, né? Que é a queima de tecido muscular, que não é interessante em nenhum caso, né? Ele diz também que não existe nenhum estudo sério comprovando que a queima de gordura é maior com o treinamento cardiovascular em jejum. Diz que não existe nenhum estudo sério. E ele prefere utilizar a técnica de HIIT, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Porque a queima pós-treino é muito maior. Ou seja, durante o exercício tem um gasto calórico, né, tanto no jejum quanto no HIIT. Só que pelo fato do treino em jejum precisar ser feito em baixa ou no máximo moderada intensidade, logo após terminar de fazer o treino em jejum, a tua queima de gordura e a tua frequência cardíaca e tudo mais volta o estágio anterior. E tu não tem mais uma queima de gordura grande. Já com um treino intervalado, né, que é o que ele prefere, tu consegue ficar durante um longo período pós-treino ainda tendo uma queima de gordura mais eficaz do que se tu fizer o treino em jejum. Então isso que ele considera que é uma vantagem do HIIT em relação a um treino de baixa intensidade, né? Outro cara que eu gosto muito é do canal Treino Pesado, o Fred Azevedo. Ele é um cara bem mais old school, assim, né? É um pouquinho diferente, mas eu também gosto das coisas que ele fala. Já ele diz, então, que sim, existem estudos sérios que apontam que funciona, e também tem alguns estudos também sérios, com metodologia, que dizem que não funciona. Ou não que não funciona, mas que não é mais eficaz do que um treino estando alimentado. Ele diz que como após o jejum prolongado, como após o jejum prolongado faz com que diminua as tuas reservas de glicogênio muscular, com isso começa a queima de gordura antes. Então é aquilo mesmo que o Renato Cariani falou, que vai utilizar os teus adipócitos como fonte de energia. Ele diz a mesma coisa. E para ele diz que funciona e funciona muito. Ele está mais de 30 anos na área
e ele diz que utiliza tanto nele quanto em alunos e que tem ótimos resultados. Então, ele não apresentou fatores muito técnicos, ele disse que não ia se ater tanto a isso, mas ele disse que para ele funciona. Eu vi também o vídeo do Paulo Gentil, também, que é um personal trainer, o cara é PhD também. É bem contestado por alguns e amado por outros. Já ele é completamente contra, assim, né? Então ele diz que tem realmente numa hora após o exercício, existe uma queima um pouco maior de gordura. Ou seja, depois que tu termina o exercício, durante uma hora depois, tu tem uma queima maior. Só que ele diz que é extremamente relevante e que após essa uma hora, tu tem um efeito inverso. Ou seja, o teu corpo entra no estado metabólico, que ele diz que o corpo entra no estado metabólico extremamente desfavorável. Ou seja, ele acha que além de não ser mais interessante, de não ser mais eficaz o treino em jejum, ele acha que é pior ainda, porque tu vai estragar teu metabolismo, né, nas palavras dele. Então ele é completamente contra, diz que é irrelevante o aumento de queima de gordura e, ele tem alguns outros vídeos que ele se debruça um pouco mais no assunto, mas ele é completamente contra. Assisti o vídeo do Márcio Atala também, que ficou bem famoso na época que fez um programa na Rede Globo, no Fantástico, né? E, e ele diz, ele não é nem muito enfático que sim, nem que não, mas ele diz assim, que se tu se sente bem em fazer, que faça mais intensidade moderada, que é o que é seguro tu fazer. Mas que ele prefere que o aluno dele se alimente antes para fazer um exercício aeróbio de alta intensidade, pois a queima calórica é muito maior. Então ele diz que pode ser que funcione, mas ele acredita que tu estando alimentado e conseguindo fazer um exercício de alta intensidade é mais interessante, né? E por fim, um cara que eu sou muito fã, que é o Paulo Musi, que ele é médico também e fisiculturista e o cara entende tanto da parte da parte mais teórica quanto da prática também e gosto muito da maneira que ele fala as coisas. Então ele apontou vários pontos aqui, né? Ele sempre diz que o aeróbio em jejum tem que ser de baixa intensidade, no máximo moderado, isso ficou claro para todos. Ele diz que causa uma disfunção mitocondrial e assim obriga a mitocôndria a trabalhar de maneira desfavorável. E com isso ele acredita que é uma boa coisa. Então a tua mitocôndria trabalhando de maneira desfavorável, ela vai ter que trabalhar mais, vai ter que produzir mais mitocôndrias, então vai ter uma queima calórica maior e mais interessante. Ele diz que não serve para ganho de capacidade física aeróbica, ou seja, se a tua ideia é conseguir ter uma capacidade aeróbia maior, não é interessante. É, e ele diz que é na fase de realimentação, que ele usa o termo refeeding, aumenta a quebra de gordura em célula muscular tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Tá? E diz também que a célula muscular branca, que é uma célula glicolítica, acaba fazendo mais quebra de gordura durante esse refeeding, ainda que não seja a função natural dela. Então, ele prefere fazer um treino aeróbio de baixa intensidade pós-treino. Ele entende que tem vantagens em tu fazer esse treino em jejum, mas ele faz um treino de baixa intensidade pós-treino, porque ele diz que ajuda na remoção de lactato e tem uma correção glicêmica a partir das catecolaminas. Ele diz também que melhora a tua resistência periférica à insulina, que isso vai te trazer muitos benefícios quando tu pretende ganhar massa muscular e também queimar gordura. Então, dá pra ver que tem várias opiniões diferentes. A minha visão, tá? Eu me sinto bem fazendo. Quando eu fazia isso, fiz durante um bom tempo. Eu não tenho um estudo, eu não fiz nenhum estudo de caso comparando como é que era fazendo alimentado ou não alimentado. Mas era por um sentimento de ser mais confortável para mim. Eu não consigo treinar, não consigo fazer aeróbio nem nada se eu tiver de estômago cheio. Então, como eu gostava de antes do trabalho fazer um exercício aeróbio, se eu tivesse que comer e esperar um tempo, para mim ficava inviável. Então eu preferia acordar e como eu trabalho na academia, né, trabalhava, agora estou mudando um pouco, né, estou trabalhando mais online,
Mas como já ia para academia, eu ia um pouco mais cedo do que eu tinha que entrar para trabalhar e fazia esse treino em jejum porque eu me sentia bem, me sentia melhor com o estômago vazio. Mas vendo todas essas opiniões, assim, na verdade, a gente vê que não existe um consenso, assim. O único consenso é que se tu for fazer, tem que ser de baixa a média intensidade. Mas então, o negócio é a gente testar. É, cada organismo vai, e isso serve para muitos assuntos e muitas coisas referentes ao treinamento físico e a tudo que envolve o corpo humano. Cada organismo ele vai encarar de uma maneira diferente e tu vai sentir coisas diferentes, né? Então, contanto que tu seja uma pessoa saudável, que não tenha problema nenhum, não tem nenhuma restrição médica, vale a pena fazer uma semana, 2 semanas e ver se de repente tu acha que é mais eficaz, tu se sentiu bem, segue fazendo, senão não tem porquê. E, bom, acho que era isso. Agora, depois de ver isso, se quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, pode me chamar também no direct pra gente discutir. Se não concorda com alguma coisa que eu disse aí também, a gente tá aí pra aprender junto, tá? Então tá, muito obrigado por quem assistiu até agora aí. E se puder aí, curte, salva, compartilha, que ajuda bastante a continuar produzindo aí conteúdos para ajudar mais pessoas e também para eu conseguir divulgar um pouco mais esse meu trabalho. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.